Senhor, sejam para a tua coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos de portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surgem os espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a terra demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenados. Desfraudaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmbito de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz. Para sempre assim seja. Assim é, assim será, durante séculos e séculos. Amém. Maktub. Então eu vou explicar. Alô, som. Será que vai precisar? Não, o pessoal não ouve, né? Então eu vou explicar sobre a ressonância Schumann. Tá? A ressonância Schumann é uma espécie de onda. Então, o que é uma onda, gente? Alguém sabe o que é uma onda? Aqui alguém sabe o que é uma onda? Antigamente, no século XIX, um cara chamado Heinrich Hertz, ele achava, fazendo favor, segura para mim. Ele achava que as ondas tinham esse formato ondulatório, tá? Por quê? Por causa da tecnologia que tinha na época, eles não conseguiam observar o movimento dessas ondas. Então ele achava que essas ondas sempre eram curvilíneas. Conforme foram avançando os equipamentos de detecção dessas ondas, nós fomos observando que as ondas tinham vários formatos e vários tipos. Tá? Então, esse é um tipo característico dos metais. Outro tipo que muitos de vocês fazem exames, né, são esses aqui, ó, que é o famoso eletrocardiograma, eletrocefalograma, também é usado em ondas tectônicas, tá? Para observar tremores de terra, tá bom? Então, as ondas elas têm vários formatos e vários tipos. Nós vamos observar aqui dois tipos: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Tá, que interessa para nós. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Lúcio, puder passar para o próximo slide. Então, para que servem as ondas? Para que a gente estuda isso? Para que eu estou fazendo essa palestra aqui para vocês? Se puder passar para o próximo slide, por gentileza. O problema é que eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ó, cálculo da velocidade da onda. Bom, isso aqui, gente,
Quando eu, a Paula, a Lu, outras pessoas falam, estudem, pesquisem, procurem as informações, isso aqui é matéria de segundo ano de ensino médio. Isso aqui eu passo para meus alunos do ensino médio, do segundo ano. Tá? Então, eles já estudam as ondas. Então, o pessoal que fala, não estava tendo modificação nenhuma, a gente não vê modificação, a Terra continua a mesma porcaria. Isso aqui é matéria de segundo ano de ensino médio, gente. E no terceiro ano de ensino médio, ele já tem, no final do bimestre, física de partículas. Eles já estudam isso. Bom? Então, por gentileza, passar para o próximo slide. Então, a gente vai observar que tipo de onda mecânica a gente está acostumado a observar aqui entre a gente. Que tipo de onda mecânica? O tipo mais comum são as ondas sonoras. Mas existem outros tipos, tipo as ondas tectônicas, os tsunamis, maremotos, tudo que precisa de um meio físico para se propagar é uma onda mecânica. Bom? O outro tipo, as ondas eletromagnéticas. Qual onda eletromagnética a gente está acostumado aqui? A luz. As ondas luminosas. Então, basicamente, seria a luz. Dá para passar para o próximo slide. Por gentileza. Então, as ondas sonoras são as ondas mecânicas que a gente está acostumada, elas precisam de um meio físico para se propagar, e as ondas luminosas são ondas eletromagnéticas, e elas não precisam de um meio físico para se propagar. Então, como que a matéria se propaga pelo universo todo? Por meio de onda, tá bom? Próximo slide, por gentileza. Então, as ondas sonoras, elas têm uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, lembra que Jesus falava, o poder da morte e da vida está na ponta da sua língua. Por quê? Isso aqui, gente, dá em torno de 1.300 quilômetros por hora. Então, você praguejar as pessoas, você falar mal das pessoas, fofocar, começar a falar coisas sem sentido, tudo isso faz mal. Tá? Por quê? Porque uma onda sonora, gente, 340 metros por segundo. Tá? Por gentileza, Lu, próximo slide. Uma onda luminosa, gente, 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade de uma onda luminosa. Bom. Então, você imagine isso aqui, você passar para energia. Tá? O valor que vai dar isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Próximo slide, por gentileza. Velocidade do pensamento, gente. 1 milhão de quilômetros por segundo. 3 vezes a velocidade da luz. Tá? 3 vezes a velocidade da luz. Então, a importância de você pensar positivo. Tá? Olha a importância. 1 milhão de quilômetros por segundo. É muito rápido. Então, eu posso provar para vocês. Lu, 2 mais 2. Que horas são? Já demorou, entendeu? O pensamento é muito mais rápido que a velocidade da luz, gente. Por isso que os não síncronos ficam pegando no pé da gente. Por quê? Porque, olha isso aqui, gente, 3 vezes mais a velocidade da luz. Próximo slide, por gentileza. O que é frequência, gente? Por que ela é medida em hertz? Então, a frequência, ela é o quê? Elas são os picos. Ou os pontos de máximo das ondas. Então, eu conto o número de repetições. Então, aqui, primeira repetição,
segunda repetição, terceira repetição, quarta repetição. Então, eu vou contando o número de repetições. É isso que é a frequência, o número de ciclos que essa onda se repete. Tá bom? Por que ela é medida em hertz? O cara que descobriu isso, ó, se chama Heinrich Hertz. Bom, em homenagem a ele, é dada a unidade de medida de frequência em hertz. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Oi. Tá. Então, Ondas taquiônicas. tá. Nós vamos chegar nisso aí, tá? A gente vai chegar. Próximo slide, por gentileza. Amplitude, gente. Amplitude é a distância do ponto de mínimo da onda ao ponto de máximo da onda. É essa distância aqui, tá? É uma letra grega chamada lambda, Y de ponta cabeça. Então, essa distância do ponto de mínimo ao ponto de máximo é a amplitude. Por que ela é medida em metros? Porque a gente trabalha com 1 bilionésimo do raio da Terra, tá? Que seria mais ou menos essa distância aqui. Bom, é um padrão que a gente usa, um padrão internacional. Tá? Próximo slide, Lu, por gentileza. Vou só tomar uma aguinha. E como que a gente calcula a velocidade de uma onda? Como a gente calcula a velocidade de uma onda? Alguém tem noção disso? Então, para eu calcular a velocidade de uma onda, eu multiplico a velocidade a amplitude vezes a frequência. Então, para eu calcular velocidade da onda, eu multiplico a amplitude pela frequência. Tá bom? Próximo slide, Lu, por gentileza. Agora com as calças largas. O próximo slide, por gentileza. Para desligar o microfone. Ligar o microfone, por gentileza. Aí, o próximo slide. Então, ó, velocidade de onda é igual frequência vezes a amplitude. Aqui está Y para cima, tá? Só que é Y de cabeça para baixo, que eu não consegui fazer isso aqui no celular, tá? Não consegui inverter. No computador é mais fácil porque eu entro nos símbolos lá, tá? E daí, Ana Raziel? Isso para nós não quer dizer nada, né? Não é isso? Próximo slide, por gentileza. Olha como eu calculo energia. Energia é igual massa vezes velocidade ao quadrado. Então, quando eu trabalho com as ondas luminosas e as ondas sonoras, quando você pragueja as pessoas, você está fazendo o quê? Ó? Energia. Tá? Isso é provado cientificamente. Ó. Por quê? Porque a onda sonora ela tem uma velocidade. E você tendo uma certa massa, seu corpo tem uma massa. Tá? 80 quilos, 70 quilos, 50 quilos, ele está criando uma energia não síncrona. Tá bom? A velocidade do pensamento. Quando você pensa coisas negativas, você está jogando aqui, gente, ó, 300 mil. 300 mil ao quadrado. E você está multiplicando, por exemplo, uma massa, a pessoa tem 80 quilos. Olha o tanto de energia que você está criando aqui, gente. E a velocidade do pensamento, ela é 3 vezes maior.
Então você multiplica isso aqui por 3. Olha a energia que você está criando. Bom. Então aqui, ó. Vamos à pergunta do nosso amigo. Qual que é o seu nome, por gentileza? Antônio? A pergunta do Antônio, tá? Então, observem aqui a ressonância Schumann. Como que trabalha o gráfico da ressonância Schumann? Aqui eu tenho a frequência. Como eu falei para vocês, a frequência medida em hertz, tá? Aqui eu tenho os horários. Então, por exemplo, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas. Então, você vai medindo, tá, as variações dessa ressonância, tá bom? Observem aqui, gente, o que são esses padrões aqui? Tem noção do que são esses padrões? Não seria, tem a ver com a velocidade, tá? A gente usa isso aqui para calcular a velocidade da onda. Mas esses padrões seriam o quê? É relativo à oscilação da onda, né? Se a Lu puder passar para o próximo slide, por gentileza. DNA, gente. DNA altera a célula. Altera o DNA da célula. Esse DNA aqui, ó, é o DNA insectoide e reptiliano, introduzido pela Saraten e o Anrotak. Então, ele chegou primeiro nas regiões mais densas. Tá bom? Então, a pergunta do nosso amigo Antônio. Aqui, ó, o DNA Elohim, que é do universo primordial, do primeiro universo antes do Big Bang. Teve 2 Big Bangs, tá, gente? 2 explosões. Teve uma explosão, essa energia ficou em torno de 300 milhões de anos lá, se degladiando, uma energia com a outra. Não existiam prótons, não existiam nêutrons ainda, não existia matéria, a gente chama matéria bariônica, tá? Não existia esse tipo de matéria ainda, então por isso que é chamado matéria taquiônica. Esse é o DNA Lorien. Aonde a gente tem esse DNA? Aqui, ó. Nas plantas, nas rochas, nos minerais, nas pedras, tá? No caso, nos líquidos. Tudo isso aqui, por isso que o Mantis lá das estrelas fala que isso aí é o quê? Isso aí é tecnologia. E essa energia, ela chegou primeiro nos universos primordiais, nas dimensões primordiais. Então, ela é chamada energia taquiônica. Tá bom? E aqui eu tenho o DNA, então, esse aqui é um DNA de dupla hélice. Tá bom? Esse é o DNA inicial, ou DNA Elohim, quem preferir chamar. Algumas literaturas está escrito assim. E esse aqui, ó, é o DNA micaélico, de 12 fitas. Ele veio bem depois. Tá? Ele é o DNA, exatamente. Ele é o DNA das raças adâmicas. Nós. Bom? Exato. Por que houve a desativação das outras 10 fitas? Alguém sabe? Essa é a história dos Anunnakis de Nibiru, que são pleiadianos morenos. Tá? Eles é que comandavam a colônia de Atlântida. Tá? Então tem toda a história da Lilith. Deixa eu tomar água aqui que o negócio está feio. Então eles tomavam conta da colônia de... Obrigado. Colônia de Atlântida. São os niburianos, os pleiadianos morenos. Aí eu tinha os lemurianos, a característica principal deles, 6 dedos nas mãos e nos pés, tá? Eles tinham a boca mais rasgada e um olho mais esbugalhado, tá? Então
Os lemurianos. Então, eles ficavam ali perto daquela ilha de Madagascar. Então, até que tem uma ilha lá que as pessoas nascem com 6 dedos nos pés e nas mãos. Tá bom? Tem uma ilha lá perto de Madagascar que são os descendentes dos lemurianos. Às vezes, alguns de nós, nossos descendentes, nascem com 6 dedos nos pés e nas mãos, porque esse DNA lemuriano ele foi incorporado ao nosso DNA. Tá bom? E até a gente tem o DNA Vinton, que são os pleiadianos clássicos, né? Aqueles branquelinhos, tal, loirinhos, tem alguns que têm cabelo lilás e assim sucessivamente, tá? Não necessariamente são nórdicos, tá bom? Só. Eles, cabelo preto, cabelo lilás, eles têm várias colorações. Aí são os pleiadianos clássicos, tá bom? Por que o DNA foi desligado? Quem que veio para cá 220 mil anos atrás? Os capelinos. Eles eram uma raça reptiliana, tá? E eles já tinham, naquelas fitas, 6 a 8 fitas ligadas. Então, eles já tinham uma civilização bem avançada, até espiritualmente, tá? Eles utilizavam telecinese, telepatia, e deu muito trabalho para nós. Muito trabalho. Tá? O que aconteceu? O Conselho das Energias ficou com medo e, quando eles vieram para cá, se desligou-se essas 10 fitas. Aí só utilizava as 2 fitas, que é para aquelas coisas de sobrevivência primordiais. Você caçar, comer, construir cabanas e assim sucessivamente. Tá? Então, lembrando, o nível deles era tão altíssimo que eles construíram a civilização babilônica, a civilização egípcia, a civilização grega. Todas essas civilizações foram construídas pelos capelinos. Bom? E o que vai acontecer com os exilados da Terra? Eles vão para um planeta, lá no braço da Via Láctea, chamado Quiron, alguns chamam Absinto, tá? Quiron, o Chico Xavier falou sobre ele e tal, aquele Geraldinho Lemos, né, falou sobre ele. E os exilados da Terra vão para lá. Para quê? Para construir uma civilização como os capelinos fizeram aqui. Bom, então isso foi desligado, justamente porque você ficou com medo. Eles eram maus. Aí você vai, para uma pessoa má, você vai dar o poder de, por exemplo, de chegar nele e ficar pensando assim, ele lá todo gemer que nem o Darth Vader lá fazia. Isso que foi desligado. Tá bom? Esse é o real motivo. Tá? E agora ele está sendo o quê? Reativado. Tá bom? Por isso que vocês viram aqueles desenhos lá. Pela ressonância Schumann. Bom, o que é a ressonância Schumann? Eu tenho, por exemplo, a Terra, aí os raios solares incidem na Terra, e vocês sabem que o centro da Terra, ele é o quê? Ele é metálico. Ele é formado de níquel e ferro. Como a gente sabe isso? Fazendo o quê? Prospecção, sondagem e ressonância eletromagnética. Então, vai batendo ali, sonar e assim sucessivamente. Vai batendo ali e vai sabendo os materiais que tem na superfície, na crosta, no manto, até chegar no núcleo, que é de níquel-ferro. Então, esse núcleo de níquel-ferro, ele começa a irradiar essa energia solar. Isso aqui que é chamado de ressonância Schumann. E como a nossa mestra, a mestra Paula falou, isso aqui é culpado por essa temperatura que vocês estão vendo aí. Não. Vai piorar cada vez mais. Nós trazemos influência, nós, para a ressonância Schumann, através das nossas emoções.
Eu já sei a resposta, mas só para o pessoal saber. Nós trazemos influência na ressonância Schumann através das nossas baixas vibrações e altas vibrações? Então, nós podemos mudar essa ressonância. Exatamente. Por quê? Velocidade, amplitude, vezes a frequência. Se a frequência está baixa, velocidade baixa, energia baixa. A gente pode mudar isso? O destino da Terra? Pode. Frequência de vibração alta, aumenta a frequência, aumenta a velocidade, portanto, aumenta a energia dessa ressonância. Por isso que a gente pode fechar a porta onde se encontra o mal. Nós somos bem responsáveis por isso. O Antônio quer falar aqui também, ó. Outra dúvida, o boato da Terra Oca. Então, esses são os lagartianos, né? Quando vocês leem a literatura dos telúricos, né? Pessoal de Telos, de Agartha, são várias cidades, Telos é a capital, e você tem Xanadu, você tem Shambhala, você tem Shangri-La, são várias cidades ali na Intraterra, grandes, e Telos é a capital. Então você tem os intraterrenos, tá? Ou intraterrenos, quem preferir chamar assim. Gente, isso é uma virada de chave, viu? Isso é uma virada de chave na cabeça da gente. É muito importante a gente entender, a gente ouve falar. Ouvir falar é uma coisa, ter conhecimento é poder viver isso na vida da gente. Então, saber que esse calorão que está aqui, tudo isso a gente também está com influência. Está criando? Criando essa realidade. Nós criamos essa realidade. Agora, eu quero perguntar para o pessoal de casa, você que está em casa, tem alguma pergunta para fazer? O que vocês estão achando? Levanta a mão e faz a pergunta para o Renato e a Ana Raziel agora. Podem fazendo aí em casa, tá bom? E eu vou perguntar para a pessoa aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguns de vocês aqui? Tem que falar um pouco mais longe. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só um pouquinho, vai. Então, a gente está passando esse calor que vai piorar, é porque a gente está com a frequência muito baixa. Exatamente. Ai, meu Deus. Então... Entendeu? Ainda continuamos assim. Aí, por exemplo, os caras destroem a natureza, matam as árvores, destroem os seres vivos, a fauna, a flora. Isso aqui, gente, eu acabei de mostrar, é energia primordial do universo. As flores, as árvores, os animais, é energia primordial. Você está destruindo isso aqui? Né? Então, o que acontece? Por isso que o Mantis, ele fala, não, tem as tecnologias, então, por isso que ele fala que, por exemplo, uma planta, uma flor, um chá é uma tecnologia, porque isso vem do universo inicial, do universo primordial. Tá bom? E é por isso que a gente trabalha com o alinhamento de chakras, por exemplo, a Lu acabou de fazer para vocês verem, a mestra Val fez com grafeno. Por que eu alinho o chakra? Porque energia Elohim, energia do Criador, energia do universo central. Você trabalha com os cristais ali, com as pedras, você energiza aquilo, você está equilibrando seus chakras, a energia do Criador, a energia primordial. Bom? É piorar cada vez mais. Aí o que a gente tem que fazer? É melhor perguntar, não, porque eu tenho pessoal de casa. Se as pessoas não começarem, né, a aumentar a vibração, despertarem, aí a realidade vai ser nua. A separação do joio e do trigo vai ser radical. Tá? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Para um pouquinho mais, por gentileza. Tá. Por isso que é importante, quanto mais pessoas com consciência. Por isso que é importante vocês que estão despertos começarem nas suas casas, os seus filhos, já acordando essa consciência. Por isso que é importante a gente dar consciência do lixo, do reciclar, da questão sustentável, isso tudo é fundamental.
Então, se a gente traz essa consciência, você vai demorar menos. Então, quem é que é responsável por isso? Quem está dormindo ou quem está acordado? E o que os acordados estão fazendo? Estão querendo acordar o outro assim na marra? Não, é no seu exemplo. É nos nossos exemplos que a gente vai acordar o outro. Ninguém aqui tem condição nenhuma. Deus não vai achar a cabeça de ninguém. É o livre-arbítrio de cada um. Mas o nosso exemplo pode arrastar multidões. Então, gente, rapidinho. Desculpa, eu atrapalhei, né, seu bom? Então, vocês estão vendo o diagrama de Hawking aqui, né? Aí vocês perguntam, como que esse cara, ele sabe de onde vem a nave? Isso aqui é uma nave, gente, ó. Isso aqui é uma nave. É uma nave insectoide. Como é que eu sei que é uma nave insectoide? Olha a vibração. Abaixo dos 200 Hz. Não síncrono, é uma nave não síncrona. Aqui, ó, laranja. Tá? Então, esse reator aqui trabalha com o elemento 115, que o Bob Lazar lá falou. Ele emana radiação ionizante. Aqui, ó, hélio, trabalha com hélio, por isso que nosso Sol é laranja. Porque ele queima hélio também. Tá? Aqui, ó, como é que eu sei que essa nave é uma nave arcturiana? Exatamente, ó, aqui, ó a frequência de vibração aqui. Como é que eu sei que está chegando energia do Sol Central? Olha o que emana aqui no Brasil, gente, ó, na América do Sul, ó. Ó a violeta aqui, ó. Bom? Aí, ó, e os arcturianos, eles pediram também para falar para vocês e para você emanar paz. Alguém aqui gosta de guerra? Paz é 600 Hz, gente. Não, você não baixa a vibração. Agora, amor, eu tô com raiva dela, já baixou para 200. Então, os arcturianos pedem sempre para você vibrar aqui, ó, na frequência de paz. Alegria, paz, amor, coragem. Então, pois não. Quais as formas que você pode nos passar para a gente fazer essa vibração, a não ser só o sentimento? Tem alguma ondas sonoras, algo assim? Exatamente. Frequência de solfejo, que tem uma frequência alta. Entendeu? 432 Hz, 999 Hz. Isso no YouTube tem disponível para vocês. É, Sim. mas a Quantum Dispatch Porque ela passava essas frequências para mim e eu testava. Né? Falou, isso aí funciona? Eu falei, funciona. Manda bala. O que acontece lá no site não, desculpa, no YouTube do 5D, do Quantum Dispatch, eu que criei dentro de uma plataforma, você consegue colocar qualquer música e mudar os hertz. Eu esqueci o nome agora, mas eu tenho um vídeo explicando como faz isso. Então, você pode pegar qualquer música e modificar os hertz da música. Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas músicas sem direito autoral, porque senão no YouTube não pode passar, e coloquei os hertz certos. E lá você vai encontrar também, desde da primeira frequência até a última, não só essas de hertz, a de solfégio também. Porque existem as frequências de solfégio, que são as frequências utilizadas nas músicas. Então, todas as músicas que a gente ouve, seja ela clássica, louvor, qualquer coisa que você ouve, você começa de 300 e pouco e vai subindo até 900 e pouco mil hertz. 999. Tá? Então, nada melhor do que a oração e a música para subir a frequência, tá bom? Essa palestra ela é bem importante também para colocar todo mundo dentro de uma responsabilidade, que somos protagonistas. Não adianta nada ouvir música com alta frequência, né? Sendo que nós temos... Põe aquele slide anterior. Nós conhecemos a escala e as frequências e a gente entende que durante o nosso dia a gente transita
nessas frequências. Ninguém fica numa flor de lótus lá no lilás o dia inteiro, sentado numa flor de lótus. Por quê? Porque a pessoa tem filho, tem que levar o filho para a escola, o outro trabalha no setor financeiro, o outro trabalha não sei o quê, e tem que estudar e fazer faculdade e fazer prova ao mesmo tempo, é trânsito em São Paulo, várias coisas. Aí tem doença na família e cuida de um e cuida do outro. E aí o que Está indo para trás. que acontece? É para Agora está indo frente, para frente. mais um pouquinho. O que acontece? Que tem muita gente falando aí bobagem sobre isso, é que a gente precisa Aí. ficar na neutralidade nas frequências. Isso não existe. Nós não somos seres Robôs, né? estáticos. Tudo na natureza se movimenta. Nós fizemos aqui a posição da árvore, que na yoga é nomeado como a posição da árvore, que mostra que nós temos alicerce, nós temos raízes, que nos dá sustentação, que são os pés abaixo, e nós temos os nossos galhos e as nossas folhas, que são a abundância, a criatividade e tudo mais. E a natureza não é estática, a árvore não fica parada, como a gente pensa que ela fica. Os galhos se movimentam, as folhas se movimentam, as sementes caem, os frutos caem, alimentam os pássaros que voam, tudo é movimento. Então, não entre na neura que vocês precisam achar uma frequência ideal para ficar lá, como morada. Nada disso é morada. Então, qual é o certo? Como protagonista, eu sou o protagonista da minha existência. Eu permito cair no mais baixa frequência e não fazer dela morada e subir para mais alta. É esse o desafio. Eu preciso estar lá no trânsito, alguém me Manter a fala, média, né? e eu falo assim, filho da mãe, não sei o quê, frequência lá embaixo na raiva, e eu entender onde eu estou, por que eu estou, e falar assim, me liberto disso agora, Deus abençoe, vai com Deus, e eu subi, né? Eu ter Agora, um estresse, aí, então, ter um estresse no trabalho, poder voltar para casa, para o meu lar abençoado, porque a gente também tem que trabalhar a bênção que sai pela nossa boca. Eu volto para minha casa abençoada, eu tomo um banho abençoado, faço uma oração com a minha família abençoada, e eu subi minha frequência. E no outro dia eu estou pronto, restaurado, com alta frequência para enfrentar o mundo, como Jesus disse. Eu venci o mundo, vencer o mundo é isso, é você passar pelas frequências e não fazer dela nenhuma morada. Não se iludir com a alta, que ela não vai ser sua morada, e não se contaminar com a baixa, que ela também não é. Então, eu sou protagonista para estar lá e aqui. Tudo dentro de um dia, de um segundo, de um mês, de um ano, de uma existência. Parabéns, sua aula foi... Ó, aí, só mostrar para vocês, você não Só uma coisa aqui rapidinho, Renato, porque eu não quero perder isso. Ali na frequência, para quem é terapeuta, por exemplo, para quem é terapeuta, e para nós, todos nós, tem ciência terapeuta também, você precisa na Terra, na 3D, trabalhar com positivo e com negativo. Para você criar coisas aqui, você precisa andar nessas duas... Nós temos que o quê? Controlar as sombras. Isso mesmo. Então, se você é terapeuta, por exemplo, e você não souber o que é raiva, medo, como é que você vai trabalhar isso no outro? Se você não sabe o que é isso. Então, a gente vai precisar transitar a vida inteira. Essa semana eu tive uma sensação de medo. Eu vou transitar no medo, mas para quê? Para me olhar para ele, ver o porquê que ele está acontecendo, para aí depois ali eu fazer minha cura. Então eu preciso vir lá da minha flor de lótus e descer na minha vergonha, descer na minha culpa, descer no meu medo, olhar para ele, curar ele para me poder subir novamente. Acontece com todas as... Então, essa coisa de que sou terapeuta agora, eu vou ficar lá na paz, na iluminação, no nirvana, isso não existe. A gente vai ter sempre visitando as nossas sombras e fazendo o nosso shadow work, que é a nossa limpeza das nossas sombras. Senão não tem cura. Como é que eu vou me curar se eu não olho para aquilo? Eu quero ficar só na paz, mas e o que eu tenho lá dentro? Embaixo do meu tapete eu não tenho que tirar? E para me tirar, eu não vou ter que ir lá no fundo do poço? Vou ter que ir lá no fundo do meu poço para eu poder encontrar minha cura. Então, todo mundo vai ter momentos de raiva. Mas por que eu estou frequenciando a raiva?
Porque ter raiva é normal, é tudo certo. Frequenciar, depois que você tem consciência da raiva, é algo que você está dando um tiro no teu próprio pé, porque vai te dar uma doença no estômago, vai te dar uma doença no fígado, você vai ficar doente. Então, por que que as doenças acontecem? Porque a gente passa uma vida numa correria louca, leva filho para o colégio, exatamente o que a Lu falou, vai para cá, vai para lá, e não se observa. É o orar e vigiar da Bíblia. Orar e vigiar quem? A mim. No mínimo, uma vez por dia eu tenho que deitar na minha cama e dizer, por que que eu tive aquela... Eu olhei para aquela pessoa e não gostei. Né? Por que isso? O que que ela está me mostrando? Então, se a gente tem essa consciência de ir lá em cima e ir lá embaixo toda hora para verificar aonde que eu preciso melhorar e não frequenciar energias densas, eu vou chegar no meu nirvana um dia. Claro, mas não aqui ainda. E para criar coisas, a gente vai ter que criar nesse positivo e negativo o tempo todo. Então, tem muita gente que fala isso que eu não falou. Não vá atrás disso, não vai solucionar. Então, rapidinho, gente, essa é a nossa Schumann, são os raios solares que incidem na Terra, a Terra tem um núcleo de níquel-ferro, ela emana essa radiação de volta. Lembrando que existem os intraterranos e os intramarinos, tá bom? Não só os intraterranos, existe gente que vive debaixo lá da crosta do mar. Aí, se a Paula puder voltar rapidinho, porque o tempo está curto, aí mais um, aí, voltando o anterior a isso. Então, aqui tem as frequências, só que o Sol ele não emite só a frequência no espectro luminoso, ele emite em outros espectros, tá bom? Aqui eu tenho as frequências baixas, que a gente chama de redshift, tá? E aqui a gente tem as frequências altas, tá? Que a gente chama de blue shift. E aqui o universo, ó, o universo primordial, começou a expansão, cozinhou isso aqui durante 300 milhões de anos, aí houve a segunda explosão e foi criando as estrelas e as galáxias. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, qual que é o objetivo dessa aula? Tudo isso que elas falam é científico. Quem que me ensinou isso? O mestre. Tá? Quem me ensinou isso foi o mestre. Tudo isso aqui é científico. Tá bom? É apenas uma ciência que a gente ainda não conhece. E eu, a Paula, a Val, a Celsa, a Lu e outros que aparecem aqui, estamos aqui para ensinar vocês isso.